Bem-vindo e bem-vindas a esse novo episódio do Pode Tudo. Hoje a nossa proposta é abrir a caixa preta dos concursos. Para tanto, convidamos aqui o Dr. Fernando e o Dr. Ivo, que são responsáveis, né? São sócios no curso preparatório de concurso Ser Aprovado. Então, eles agora vão apresentarem-se. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Bezerra, sou delegado de polícia, eu sou baiano, né, de naturalidade, mas já me considero amazonense, até por uma conferência legal que nós dois, eu e o Ivo, já fomos agraciados aí pela Assembleia Legislativa com o título de cidadão amazonense. E o concurso público, ele entra na nossa vida de uma forma muito especial porque a gente respira concurso público, né? Sempre objetivamos o concurso público, especificamente delegado de polícia. Era uma paixão de infância minha, né? Então eu faço hoje, talvez, como diz lá o Machado de Assis, né? Quando ele cita o Bentinho, né? Ele diz que uniu dois pontos cruciais da vida dele em determinado momento do livro. E eu hoje consigo juntar dois pontos cruciais da minha vida porque gosto muito de ser delegado de polícia e também professor. Então eu consigo conciliar essas duas carreiras, graças a Deus, com talvez um certo grau de eficiência. E alguns dizem que eu sou bom professor e bom delegado, eu não sei, né? Até então, Bom professor, você certamente é. Né, Ivão? Aquilo que eu chamo de professor de marca. Oh, Não tem a roupa Calvin Klein? sim. Não tem Tem. a bolsa tal? Você é um professor de marca. Que E bom. o doutor Ivo certamente também. Com certeza. Não, obrigado. Eu vou aproveitar o ensejo primeiro para cumprimentar todo mundo que está assistindo e agradecer, professora, o convite de vir aqui ladear com a senhora e com o Fernando. Fernando, a gente já ombreia todo dia, né? Todo dia do lado deles, seja na polícia, seja trabalhamos em delegacias próximas. A gente se encontra todo dia também. Vira e mexe, a gente também está em festas fora junto também. Só não vai dizer que a gente é um casal, A né? gente é. Que fique claro, porque as pessoas pensam, nós não somos casados, tá, professora? É importante dizer Não, isso mas também. correm até juntos. Também. Mas assim, dizer da satisfação que é estar do lado de vocês aqui, a senhora que dispensa comentários assim no meio acadêmico, Obrigada. Dispensa comentários e quero dizer que me sinto muito lisonjeado de estar aqui do seu lado. A senhora falava que estava nervosa, na verdade, eu estou nervoso de estar aqui do lado da senhora. Eu estou nervoso aqui de estar do lado da senhora e jamais acostumado de estar aqui do lado, né, do Fernando. Mas assim, me apresentando, né, me chamo Ivo Martins, sou delegado da Polícia Civil já há 13 anos. 13 anos que nós estamos já, Isso né? é. 13 anos, passa rápido, né? Sou carioca e flamenguista, claro, que todo carioca é flamenguista, né? Não, foi bom. Não, né? Eu sou fluminense. O Fluminense está bem. Mas estou feliz de você estar aqui. O Fluminense está bem. E estou aqui, né, na polícia e também ministrando aulas já há muitos anos, né? Ministrando aulas tanto nos bancos de faculdade, né? Quanto também em concurso público, né? Sempre que cheguei no Amazonas, desde que cheguei no Amazonas, aliás, ministrando aula. E é o que o Fernando falou, a gente respira concurso público o tempo inteiro, mesmo não querendo. A gente está sempre atendendo os alunos, tirando dúvida, aconselhando, né? Servindo de ombro, de ombro amigo, enfim, de conselheiro e, sobretudo, de professor também. Né? E a gente está aqui porque hoje pode tudo, parece, né? Para poder conversar a respeito de tudo. Inclusive, o Fernando não fez a identificação adequada. Ah, porque ele não contou que ele é mestre E fui seu orientando. em segurança pública, não é? Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Excelente aluno, dispensa também comentários, porque ele quer que eu fique elogiando ele. Mas mais fantástico que o aluno é a orientadora. Muito obrigada. Não é verdade? Muito obrigada, mas você sabe, com apoio. Mas o que eu penso sobre o concurso público, evidentemente não é a minha lida diária, é a minha própria experiência, né? Quer dizer, evidentemente, eu sou adiantada em anos, não é? E certamente hoje a vida de um concurseiro, a vida de um professor é totalmente diferente. O primeiro concurso que eu fiz, eu estudei pelo programa com os papéis que eu tinha, né? Eu vinha de uma formação em administração de empresas e precisava passar, era uma coisa necessária. Eu sou de uma família de servidores públicos, não é? Então, evidentemente, para mim, aquilo era um caminho a ser seguido, né? Era o caminho mais fácil para mim.
E eu me lembro que eu tirei 8 nesse concurso, eu não considerei uma nota boa, porque eu perdi ponto numas questões que chamava-se PERT. Era muito difícil, porque era um trabalho de engenheiro, de acompanhamento de obras. E eu nunca ia aprender aquilo, porque não fazia parte da minha ideia e do meu entendimento. E depois, então, vim para Manaus, terminei meu curso de Direito e fiz concurso para o Ministério Público. Não existia cursinho preparatório, não existia internet. Então, quem promovia o curso eram os próprios promotores e procuradores de justiça. E, para delegado, foi, na realidade, uma consequência daquela preparação. Todos os meus colegas que passaram para o Ministério Público, foram só 11, todos passamos para delegado. Era claro, porque era um estudo muito voltado para aquilo que cairia nesse concurso. A minha dificuldade, na realidade, foi a prova técnica, mas eu passei com 10. Graças a Deus, era um carioca que me avaliou, e isso me ajudou bastante, porque eu já era uma senhora um pouquinho forte, né? Mas eu não fui protegida. Tá bom? Então, eu queria que vocês nos contassem como é hoje, quais são as diferenças que percebem, né? E como que vocês conseguem trazer ainda um curso preparatório presencial. Perfeito. A preparação para concurso público hoje, ela é um pouco diferente até mesmo da nossa época, né, Ivo? Total. Porque hoje você precisa ser um estudante profissional. Então, o concurseiro hoje, ele realmente precisa estar profissionalizado. Ele tem que ter metodologia, ele tem que ter orientação, ele tem que ter alta performance, planejamento. Para tudo isso, então, envolve o quê? Envolve uma dedicação, uma abdicação, principalmente. Mais do que ser dedicado, ele precisa ser abdicado, né? Porque se ele não abrir mão de determinadas coisas na vida dele, fica muito difícil ele atingir o alto grau de preparação, que é exigido hoje em dia. Na nossa época, por exemplo, eu e o Ivo, a gente tinha uma abrupta diferença entre os primeiros colocados e os reprovados, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje as pessoas têm praticamente uma isonomia, tanto na preparação quanto no resultado. O acesso à informação é muito grande. A rede, né, de divulgação de materiais também é muito grande. Hoje você tem acesso na palma da mão, como eu costumo dizer, porque seu celular hoje é um instrumento, né, de captação de informação para concurso. Você pode fazer um curso pelo celular, integralmente pelo celular. Então as metodologias online, elas democratizaram muito o acesso e talvez até a profundidade com que as questões sejam cobradas. Porque há um ranço, né, em que se diz que a questão do concurso público é superficial. Na verdade, ela não é superficial. Ela é bem aprofundada, só que com um grau de verticalidade diferente daquilo que é exigido, por exemplo, no mundo acadêmico. O mundo acadêmico exige, porventura, uma pesquisa, né, com a metodologia científica, que você vai angariar fontes e, a partir daquelas fontes, sintetizar aquelas informações e, obviamente, sempre respeitando as fontes. Mas no concurso público é um pouco diferente. Você talvez não faça uma pesquisa ampla de fontes, né? Você volta-se muito mais para um diálogo com um determinado autor que é mais sedutor para você, que é mais fácil de compreender, mas não significa dizer que você não precise ter um grau de apreensão de conteúdo. Eu diria que a diferença, até para abrir para o Ivo falar, eu diria que a diferença no concurso público exige-se um pouco mais de memorização, né? E um raciocínio talvez mais aritmético, né? E no mundo acadêmico, que aí na pesquisa científica você precisaria de um esforço maior de racionalidade, digamos assim, sistemática, né? Porque você vai angariar a partir de várias fontes uma percepção que você tem a respeito daquele tópico, daquele conteúdo. Já no concurso público você tem uma visão mais holística, você não se debruça exclusivamente sobre um ponto, você vai ter que ter um domínio completo de um conteúdo, entende? Não é mais ou menos isso, né? E as vertentes são diferentes também, na medida em que hoje em dia, para fazer concurso, simplificando mais até a fala do Fernando, que ele é sempre muito erudito, né? E eu procuro desmistificar um pouco mais, né? Trazendo para um campo mais prático, mais aberto. Concurso público hoje em dia não passa o mais inteligente. Aliás, muitas das vezes o mais inteligente não passa. Quem passa é o mais dedicado, o mais obstinado, o mais obcecado,
né? De modo que, às vezes, o inteligente tem até mais dificuldade do que aquele próprio obstinado. Por quê? Porque, hoje em dia, para vencer concurso público, você tem que vencer a prova. Basicamente. Verdade. Né? Você não precisa nem dominar todo o conteúdo. Basta você vencer aquela prova. E isso engloba o quê? Manha de prova. Manha de prova que eu digo é a prática, efetivamente, né? A prática, a exaustão. E costumo dizer que o concurso público hoje ele é basilado em três esferas, né? Que é a esfera do conhecimento programático daquele concurso ao qual você está se submetendo, obviamente, né? A prática, a exaustão daquele conteúdo programático, seja através de teoria, seja através de prática, né? E também o condicionamento físico e mental, sem o qual não há como você vencer as etapas, porque é um processo pedregoso, tortuoso, chato, na verdade. Né? Essa sua observação sobre a questão mental, eu tenho assim, uma visão de que o emocional reprova e aprova. Sim. Com certeza. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida nenhuma. Então a pessoa precisa estar, de fato, com a mente sã, né? E com o corpo são também, porque ele vai se dedicar a horas de estudos a fio. E né? etapas, né? E etapas, né? E vai sofrer as reprovações muito mais do que as aprovações. Ele tem que saber lidar com isso, entender que a reprovação, na verdade, é uma etapa, né, da escada para a aprovação. As pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso, né? Então, é verdadeiramente um processo, né? Um processo diferente, como o Fernando bem falou, né? De um processo que é diferente do processo acadêmico, né? Mas é processo. Mas vocês imaginam que hoje, com tantas informações, tanta necessidade de atualização, a possibilidade de um autodidata conseguir alcançar-se um êxito? Olha, eu penso que é possível, né? É possível até porque eu conheço experiências, né? Eu conheço até um procurador da República na Bahia, que foi professor da Universidade Federal da Bahia, que ele era um ser humano fantástico. Aquele cara estava fadado, obviamente, ao sucesso, né? Ele sabia tudo de tudo em um alto grau de performance. Agora, é muito difícil hoje em dia você ter um autodidata aprovado num concurso público. Acredito que sim. Não estou dizendo que é impossível, né? Porque senão eu estaria aqui negando, né? O que não é. Essa possibilidade. Existe, né? possibilidade existe, mas é aquela história. Hoje, para você ser aprovado em um concurso público, talvez o mediano ele tenha muito mais chance. Exato. Por quê? Porque ele respeita o processo muito mais do que o fantástico. Perfeito. Né, Ivo? O fantástico ele acaba confiando demais no seu dom, digamos assim, ou na sua capacidade intelectual e acaba ultrapassando o processo. Ele não cumpre as etapas, né, Ivo? Só para você ter uma ideia, professora, em certa ocasião colocaram um advogado e um engenheiro para poder fazer uma prova de concurso, a mesma prova. Colocaram os dois para fazer a mesma prova, 10 questões objetivas. Né? Os dois nunca tinham sido submetidos a concurso público, estariam sendo submetidos àquele concurso, aquele teste ali naquele momento. Das 10 questões, o advogado acertou 3 e o engenheiro acertou 9. Das questões. Como é que se explica isso? A questão do pragmatismo e do objetivismo. A pessoa ser direto para você poder fazer uma prova. O advogado divaga demais em várias teorias, tese, antítese, pega dialética, não sei o quê, dentro de uma questão objetiva e acaba... Enquanto que aquele que é mais... direto, pragmático, objetivo, consegue atingir aquilo que está sendo perguntado, entende? Eu acho que também tem uma questão, talvez, da leitura. Eu nunca me esqueço que eu aprendi isso com a minha irmã. Ela passou vários concursos e ela não tinha muita dificuldade, porque como professora de português, ela compreendia exatamente o sentido daquilo que estava sendo perguntado, porque isso às vezes me parece que também é uma casca de banana, não é? Quer dizer, ao invés de você perguntar algo de uma forma muito mais direta, você sugere ou coloca palavras, não é? Que dificultam o entendimento. Isso é o que a gente chama de pegadinha. Pegadinha no prático de pegadinha. Exatamente. Então não basta apenas conhecer aquele conteúdo teórico. Tem que estar ali pronto para poder vencer essas pegadinhas. Exato. O examinador quer isso. Ele quer hoje em dia muito mais perspicácia, né, do que aquele cara que efetivamente conheça aquilo. Por exemplo, um concurso para a magistratura do DF, né, se levou em consideração o seguinte:
é preferível ter 15 juízes que dão sentenças de uma lauda do que ter um juiz que dê sentença de 15 laudas. Verdade. Tamanha é a velocidade que a jurisdição precisa ser concedida. Sim. Então, as pessoas hoje em dia precisam ser mais pragmáticas, precisam ser mais objetivas, precisam ser mais diretas. E eu estou falando isso por quê? Porque é necessário conhecer essas pegadinhas. E, às vezes, o camarada ele não tem o conteúdo teórico, mas está lendo um negócio lá, apareceu um somente, ou um com exceção de. Na questão, Sim. ele, opa, peraí, isso aqui pode estar errado. Ou tende a estar errado, né? Ou tende a estar errado. Proposital. O examinador começa com uma negativa, o aluno já se embanana todo. Às vezes ele coloca 2 negativas numa assertiva e as 2 negativas acabam tornando a questão verdadeira. Isso. Né? O negativo com o negativo acaba sendo positivo. Agora, isso tudo é manha de prova, a pessoa precisa entender, né, como que fazer. é exatamente, eu acho, o grande papel, além de, vamos dizer assim, de dar os meios, né, através das aulas e do material, é o grande papel do professor. Sim.